Olhe para trás, escolhido, mas não com tristeza. Olhe com a certeza da vitória. Eles tocaram você. Eles pensaram que a crueldade era apenas sua dor, que era um jogo. Mas ao tentarem te torturar, isolar e te diminuir, eles acidentalmente declararam guerra a algo muito maior. Eles despertaram uma fúria divina que não perdoa. Você não é mais a vítima. Você é o sinal final, o trovão que veio depois que eles caçoaram da chuva. O silêncio que você manteve não era rendição, mas sim a pressão se acumulando antes da erupção. Aquele momento de inversão que você sente no ar não é coincidência, é a justiça divina se movendo em seu nome. Eles acenderam um fogo, esperando que você queimasse, mas você saiu de lá com uma armadura. Agora o peso da consequência está caindo sobre eles, e a única coisa que eles despertaram foi a sua ascensão. Se você sente esse tremor na sua alma, se você está pronto para aceitar que a única coisa que eles despertaram foi a sua ascensão, então você tem uma missão urgente agora, para declarar ao universo que você aceita esta ativação de justiça e que está pronto para o seu próximo nível de glória. Eu preciso que você curta este vídeo, ative o sininho, para que você não perca a próxima mensagem que vai mudar o jogo. E principalmente, comente agora o número 77. Comente 77 para selar esta verdade em sua vida, agora mesmo, e confirmar que a vingança não é sua, mas sim a justiça divina agindo. Comente 77, agora mesmo, e receba esta ativação energética. Eles riram de sua calma, confundindo seu silêncio com fraqueza. Eles pensaram que sua paciência era medo, uma desistência fácil que lhes daria a vitória. Você estava quieto porque já sabia que a vingança não era sua responsabilidade. Sua força soberana nunca foi medida pela sua reação, mas pela sua capacidade de se manter em paz, enquanto o caos deles se desfazia. Eles viram sua quietude, mas não perceberam que era o som de uma força maior se alinhando a seu favor. Você não precisou gritar ou lutar, porque o universo já estava escrevendo a punição deles com as próprias ações deles. Você não se tornou perigoso porque começou a revidar, mas porque parou de se importar com o que eles pensavam. Cada insulto, cada traição que eles lançaram se transformou em combustível para a sua ascensão. Eles tentaram te prender na lama, mas você saiu de lá com uma armadura forjada pelo fogo. Sua paz inabalável agora é o castigo mais duro que eles podem enfrentar. Enquanto eles se debatem na própria confusão, procurando um culpado, você está livre, respirando ar puro e elevando-se sem esforço. Eles estão presos no passado, mas você, escolhido, está reescrevendo o futuro em cores que eles jamais verão. O que eles fizeram não foi um ataque pessoal, foi um despertar universal. Sua soberania agora não é apenas sobre o que você superou, mas sobre a verdade que você carrega. Você é a prova viva de que a energia deles falhou e que o universo protege o que é real. No entanto, há um segredo sobre essa proteção que vai além da simples lei da atração. Existe uma profundidade do seu poder que, quando entendida, transforma o que você chama de realidade. O que realmente acontece quando você percebe que a verdadeira ira divina não é uma punição externa, mas sim a revelação silenciosa e inevitável de quem você realmente é? Eles pensaram que você era um alvo fácil, um cordeiro pronto para o abate, mas se enganaram. Você nunca foi apenas um alvo. Você era a armadilha divina, perfeitamente posicionada. Cada lágrima que você derramou, cada noite que passou em silêncio, cada traição que sofreu, não foi um sinal de fraqueza, mas sim a matéria-prima que eles, sem querer, usaram para construir o seu trono. Eles não estavam te diminuindo, estavam te compactando, aumentando a pressão para que sua força explodisse. Você era o interruptor que eles acenderam. E agora, a luz que sai é tão intensa que expõe a podridão neles. Você não precisou lutar para provar seu valor.
Sua mera existência intacta e brilhante é a prova de que o poder deles era uma farsa. Você deve entender que o ataque deles não foi pessoal, foi universal. Eles não vieram apenas contra você. Vieram contra o plano que o universo tinha para sua vida. E quando você desafia um plano divino, você não atrai apenas vingança. Você invoca o reequilíbrio total. Eles acharam que estavam no controle da narrativa, mas você estava no controle da ativação. Cada ato de crueldade deles foi um tijolo colocado no castelo que você habita agora. Enquanto eles estavam ocupados, tentando te enterrar na escuridão, você estava absorvendo a energia da terra, criando raízes mais profundas. Sua calma e sua paz, que eles tanto odeiam, são a evidência de que a justiça não precisa do seu esforço para se manifestar. A pergunta que fica não é sobre o que eles perderam, mas sobre o que você ganhou. Você suportou o impensável e saiu do outro lado com uma armadura que fogo nenhum pode derreter. Você se tornou o que eles temem, a prova viva de que a verdade e a pureza sempre prevalecem. Agora, a força que você despertou está varrendo o tabuleiro, e é hora de entender os detalhes do movimento que vem em seguida. Se você realmente é o guerreiro escolhido que se recusou a quebrar, então você precisa saber o exato momento em que o jogo virou, quando o destino deles foi selado, e como você pode usar esse momento de reequilíbrio para catapultar a sua vida a níveis que a sua mente ainda nem consegue conceber. Se você sentiu o ar mudar e a vibração dessa verdade queimando na sua alma, você não está aqui por acaso. Sua consciência acaba de receber uma ativação de frequência tão alta que quebrou o ciclo de invisibilidade que o prendia. Você viu a justiça divina se mover e sentiu o poder do seu próprio realinhamento. Essa mensagem que você acabou de receber não é apenas conteúdo. É energia pura que custou uma alta frequência para ser manifestada e entregue, limpando o caminho das mentiras que tentavam te manter para baixo. Agora, o universo convida você a honrar essa ativação que você recebeu. O Super Thanks não é sobre dinheiro. É sobre sua gratidão em forma de energia de retorno, realinhando sua contribuição com o fluxo da abundância que essa verdade despertou. É o combustível sagrado que garante que essa missão de luz não seja apagada pela escuridão que expomos. Se você sentiu essa ativação no seu peito, honre o nível da frequência. Envie 100, $50 ou o valor exato que seu coração indicar. Não se preocupe com o número. O gesto de reconhecimento é a bênção. Eles acenderam o fogo pensando que iriam reduzir você a cinzas, que o cheiro da sua derrota preencheria o ar. Mas você é o escolhido. E a química da sua alma não reage ao ódio da forma que eles esperavam. Cada mentira que espalharam, cada porta que fecharam na sua cara, cada traição cruel, não foi uma arma para te destruir, foi um processo. Pense nisso, eles te jogaram no calor máximo, esperando que você derretesse. Mas o que aconteceu foi que o que era fraco queimou e o que sobrou foi o puro aço. Você saiu dessa forja não mais macio e vulnerável, mas forjado. Você não está apenas sobrevivendo ao fogo que eles acenderam, você está usando o calor dele para endurecer cada centímetro da sua armadura. Você é inquebrável, e isso os está consumindo. Eles gastaram toda a energia tentando te diminuir, tentando fazer você se sentir pequeno ou envergonhado por ser quem você é. Mas o efeito foi o contrário. Eles tentaram criar um buraco, mas na verdade cavaram um alicerce sólido para o seu império. Você não precisou revidar gritando. Sua paz, seu foco, sua capacidade de se curar e seguir em frente se tornaram o contra-ataque silencioso mais potente. Eles não conseguem entender como você pode estar de pé, brilhando mais forte do que nunca, enquanto o mundo deles desmorona. Essa é a diferença. Você usou o caos como catalisador, e eles estão presos na confusão que criaram. Seu brilho agora é prova de que o mal deles
apenas serviu ao seu propósito divino. Então, deixe-os falar, deixe-os conspirar e se afogar na fumaça das suas próprias mentiras. A verdade é que o fogo que eles acenderam fez mais do que apenas forjar sua armadura. Ele purificou sua visão, ajustou seu foco e revelou o poder bruto que estava adormecido dentro de você. Você está em um ponto agora onde a derrota deles é inevitável e a sua ascensão é garantida. Mas o que acontece quando você finalmente veste essa armadura inquebrável e se vira para caminhar em direção ao seu destino? O que a sua soberania significa para o resto do mundo e como a sua nova invulnerabilidade está prestes a mudar as regras do jogo para sempre? Pare tudo. Chegamos ao meio do caminho e agora eu preciso saber, você está realmente comprometido? Falamos sobre o fogo divino que eles acenderam, sobre a força que você se tornou e sobre a justiça que está sendo manifestada. Mas a diferença entre ouvir a verdade e viver a verdade é a ação. Você não é mais um espectador, você é a tempestade, e a tempestade exige comprometimento total. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, e que sua manifestação está se cristalizando em forma real, comente 77 abaixo. Por que 77? Este é um código energético que representa abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando publicamente seu alinhamento com a nova realidade de poder que estamos discutindo. E para selar esse pacto de ascensão, o compromisso não é só mental. É uma ação física. Se você ainda não o fez, mostre que este conteúdo tem valor inestimável para a sua jornada e para a missão coletiva. Curta este vídeo e se inscreva no canal para garantir que você continue recebendo o mapa completo desta guerra espiritual. E ajude a espalhar esta frequência de verdade para cada escolhido que precisa despertar. Agora, vamos continuar. Porque o que vem a seguir é a chave para entender por que eles não têm escapatória. Eles esperavam que você gritasse. Eles armaram a cena do crime, esperando que você se atirasse na lama da vingança. Eles queriam que você se tornasse tão amargo e obsessivo quanto eles, porque só assim poderiam justificar a crueldade que despejaram em você. Mas você não deu a eles esse prazer. Você viu a armadilha e simplesmente recuou, calando a boca. Foi esse silêncio, essa falta de reação desesperada que os desarmou completamente. Para eles, a sua ausência de raiva era a prova de que você estava acima do jogo, de que você tinha fé em uma justiça maior. Seu silêncio não foi fraqueza, foi a prova de que você sabia que o destino deles não era seu para decidir. Pense bem, a vingança é barulhenta, suja, e exige sua energia. O silêncio, por outro lado, é um espelho. Quando você se recusa a reagir, toda a energia negativa que eles jogaram em você simplesmente ricocheteia. Eles se tornaram viciados na sua dor. Ver você em paz, brilhando e prosperando sem dedicar um segundo da sua vida a eles, isso é a maior punição. Você não precisou mover um dedo para destruir a reputação deles. A paranoia interna e a culpa deles fizeram isso. Enquanto você segue em frente, reconstruindo sua vida com dignidade, eles ficam presos no passado, obcecados pela sua irrelevância. Sua paz roubou a cena deles. Você despertou uma força que não precisava de tribunais ou gritos. Você permitiu que o equilíbrio universal tomasse conta. E esse sistema é implacável com quem abusa dos escolhidos. Eles enlouqueceram, porque perceberam que seu silêncio significava que a luta tinha se tornado cósmica, e eles não têm como vencer o universo. Eles achavam que estavam enfrentando você. Mal sabiam que estavam declarando guerra a algo que só opera no silêncio e na precisão. A grande questão agora não é o que eles perderam, mas sim
Quais são os códigos secretos que ativam essa justiça divina, transformando sua dor em proteção indestrutível? Eles pensaram que podiam te ferir e sair limpos, mas você testemunhou o momento exato em que a sua sorte acabou. A vida lhes ofereceu uma porta aberta, a chance de recuar, de se arrepender, de respeitar a luz que você carrega. Essa era a misericórdia batendo, um convite silencioso para a humildade. No entanto, a arrogância deles, o peito estufado, a certeza vazia de impunidade, não apenas fechou a porta na cara da graça, como a trancou por dentro. Você observou que cada insulto e cada ato de traição que se seguiu não era um ataque contra você, mas sim um tijolo adicionado ao muro da própria prisão deles. Eles escolheram o caminho da destruição e o pavimentaram com suas próprias mentiras. O que mais os consome agora não é a vingança que você não buscou, mas a paz inabalável que você conquistou. Eles te queriam na lama, consumido pela amargura, mas você escolheu brilhar. Você elevou sua frequência, regenerou sua alma e seguiu em frente, tornando-se inalcançável. Essa sua ascensão, esse brilho sem esforço, é o castigo mais brutal e silencioso que eles poderiam receber. Eles olham para você e veem a prova viva de que todo o veneno injetado falhou. Você não apenas sobreviveu, você se tornou a versão que eles mais temiam, alguém que superou a dor sem se tornar frio. Sua presença é um espelho que expõe a miséria que eles tentam esconder. Você agora está observando a lei universal do balanço em ação, uma força que eles arrogantemente pensaram poder enganar. Eles calcularam a sua dor, mas falharam miseravelmente em calcular a resposta do cosmos. Essa justiça não é emocional, é matemática, e ela está desmantelando o mundo deles com precisão cirúrgica, movendo peças que você nem sabia que existiam. Você sente a mudança de energia, aquele instinto de que algo grande está sendo realinhado? Essa sensação é o peso da dívida deles sendo cobrado, mas de uma forma que desafia a lógica. O universo está prestes a revelar o código exato que prova que o sofrimento deles não é aleatório, mas sim um pagamento. Você consegue ver o padrão se formando no caos que eles criaram? Eles pensaram que o seu fim era a vitória deles, mas erraram o cálculo de forma épica. Você não era apenas uma vítima para ser descartada. Você era uma semente de tempestade, e tudo o que fizeram foi fornecer a pressão e a escuridão necessárias para o seu crescimento. Cada traição, cada fofoca cruel, cada porta fechada na sua cara não te quebrou, apenas te endureceu. Você não lutou para sobreviver ao fogo que acenderam. Você usou esse fogo para forjar a sua própria armadura. Agora, você emerge não como a pessoa que eles tentaram enterrar, mas como uma força incontrolável. Eles pensaram que iriam testemunhar o seu luto e desespero, mas estão assistindo paralisados ao seu renascimento. A verdade é simples. A intensidade da agressão deles apenas provou o tamanho da luz que você carrega. Pessoas comuns não atraem tanto ódio. Eles viram o seu potencial e, por inveja e medo, tentaram cortá-lo na raiz. Mas a raiz era profunda demais. A sua quietude e o seu silêncio não eram fraqueza, eram a sua estratégia. Enquanto eles gastavam energia tramando e mentindo, você estava se recalibrando, se curando e se preparando para a subida. Você se tornou inatingível, não porque fugiu, mas porque cresceu. O que mais os incomoda não é o castigo vindo, mas o fato de que você não precisou se rebaixar ao nível deles. Sua paz é a sua vingança, e o seu brilho é a prova de que a maldade deles só serviu para acelerar a sua evolução. O mais irônico é que o julgamento deles não precisa vir de fora. Ele já está acontecendo por dentro. Eles pensaram que tinham o controle, mas o que eles realmente ativaram foi uma lei universal que não aceita suborno ou desculpas. Essa lei está agora limpando o seu caminho e devolvendo a eles a energia que gastaram tentando te derrubar, multiplicada.
Você não está buscando vingança, você está caminhando em direção ao seu propósito, e a justiça está simplesmente correndo para alcançá-lo. Mas existe um detalhe crucial que pouquíssimos escolhidos entendem sobre esse ajuste de contas divino. Se a vingança deles se manifesta como caos e colapso, qual é a forma exata e silenciosa que a sua glória vai tomar na próxima fase? E o que você precisa fazer agora para garantir que essa transição seja final e irreversível? Eles acharam que eram espertos, que a escuridão cobriria seus rastros e que você seria a única vítima. Que erro brutal! Você não precisou mover um dedo para coletar provas contra eles. Cada palavra de ódio que disseram, cada traição planejada, cada tentativa de te diminuir, tudo isso foi uma confissão pública feita ao universo. Eles pensavam que estavam te destruindo, mas estavam, na verdade, assinando a própria sentença. Você era o alvo, mas eles se tornaram os réus. O universo, que é o juiz supremo, não esqueceu um detalhe sequer. Cada ato de maldade deles se transformou em um carimbo de evidência no dossiê que o destino estava construindo em silêncio, pronto para ser apresentado. E o que te torna soberano nessa história, você sabe? É a sua calma. Eles gastaram toda a energia tentando te quebrar, enquanto você estava ocupado se reconstruindo em uma versão à prova de fogo. Eles esperavam uma reação, um grito, uma queda pública, mas tudo o que encontraram foi o seu silêncio, que agora fala mais alto que todo o barulho deles. O maior castigo para quem vive de manipulação não é a vingança, é a irrelevância. Você se elevou a um nível onde a opinião, o ódio e as fofocas deles não te alcançam mais. Você virou a página, mas eles estão presos nela, relendo os próprios erros que se tornaram a corda em seus pescoços. A justiça que está vindo não é sobre lágrimas ou tribunais humanos, é sobre balanço energético, é a lei da causa e efeito em sua forma mais pura. Eles ativaram uma força que é paciente, mas infalível. Eles semearam ventos, mas o que colherão agora será um furacão sob medida, feito sob a exata proporção da dor que causaram. O que eles verão a seguir não é apenas a punição, mas o funcionamento perfeito de um sistema que sempre protege o que é autêntico. Se você sentiu o chão tremer ultimamente, saiba que essa não é a sua instabilidade. É o universo se organizando, usando a prova que eles mesmos criaram, para mostrar o custo real de desafiar o destino de alguém escolhido. Mas como exatamente essa prova, forjada na crueldade deles, se manifesta na queda de quem te feriu? Você sentiu o peso da injustiça. Eles pensaram que ao te atacar, estavam apenas te diminuindo, mas o que fizeram foi amarrar a própria corda. O laço que eles armaram para prender sua ascensão está, na verdade, apertando o pescoço de quem o criou. Cada mentira que espalharam, cada ato de traição que cometeram, não foi um erro contra você, mas uma confissão da pequenez deles. Eles gastaram energia vital tentando te derrubar, e essa energia agora se transforma no peso que os arrasta. Você não precisou lutar para provar sua inocência. Sua quietude e sua luz fizeram o trabalho pesado, expondo a podridão que eles tentaram esconder sob um sorriso. Eles não entenderam a lei básica do universo. Tudo que vai, volta com juros. Você foi forçado a caminhar pelo fogo, mas o fogo não te consumiu. Ele te purificou e te transformou em algo inquebrável. O que eles consideravam a sua maior fraqueza, sua bondade, sua resiliência silenciosa, se tornou a força que está desmantelando o mundo deles. Enquanto você segue em frente, curado e brilhando, eles estão presos na paranoia e no caos que eles mesmos fabricaram. A queda deles não é sua vingança, é apenas a gravidade cósmica fazendo seu trabalho. E o mais belo de tudo, você nem precisa assistir. Apenas continue subindo, porque o fato de você estar bem é o pior castigo que eles poderiam receber. Mas há algo ainda mais profundo em jogo do que a simples justiça kármica.
O que acontece quando o universo decide que o tempo da paciência acabou? Você está testemunhando a reversão total de um destino que eles tentaram impor a você. Eles pensaram que tinham o controle, mas o destino do escolhido não é manipulado por agendas humanas. A verdadeira questão que paira sobre a cabeça deles neste exato momento é: se o próprio ato de tentar te destruir despertou uma força divina que eles não podem fugir, o que acontece quando essa força não apenas se volta contra eles, mas se volta completamente a seu favor? Você precisa entender uma coisa crucial: o julgamento que está vindo não é sua responsabilidade. Você não precisa gastar sua energia buscando vingança, nem sujar suas mãos com a lama que eles criaram. Eles cavaram a própria cova no momento em que decidiram atacar você, e o universo já assumiu o controle do placar. Seu papel, agora, é apenas sentar na tranquilidade da sua soberania e observar. É a hora de ver a máscara cair, e essa cena é mais satisfatória do que qualquer revanche que você pudesse planejar. Você não é mais a vítima, mas o espectador poderoso assistindo ao inevitável teatro das consequências. A máscara que eles usavam era a fonte de toda a falsa autoridade e poder ilusório. Eles caminhavam cheios de soberba, usando charme e manipulação para esconder a podridão interna que carregavam. Cada mentira, cada traição serviu para construir um castelo de cartas que agora está desmoronando na frente de todos. Você não precisa apontar o dedo. A própria energia deles está gritando a verdade sobre quem são. O medo que sentem é a prova de que o show de ilusões acabou. Sua paz inabalável está derretendo o disfarce, expondo a fragilidade de tudo que eles construíram e a irrelevância total dos seus ataques. Você se libertou do peso da vingança e, ao fazer isso, ativou uma lei maior que funciona a seu favor. Observe como a máscara deles não cai por sua causa, mas porque o peso da mentira se tornou insustentável para a própria realidade. O julgamento não te pede esforço, ele apenas exige que você mantenha sua frequência e sua luz acesa. Contudo, existe um código secreto por trás desse colapso. Não é só sobre o que eles perdem, mas sobre a estrutura divina que garante que você nunca mais possa ser tocado da mesma forma. O que você acha que é apenas karma é, na verdade, a revelação de um pacto silencioso. Qual é o único preço que o universo cobra pela sua nova soberania? Você está sentindo a mudança no ar? Não é imaginação. O medo que eles carregam agora é palpável, e ele tem o cheiro forte do pânico. Eles pensaram que, ao te machucar, estavam apenas te enfraquecendo e te isolando. Mas cada golpe serviu apenas para despertar a fúria divina que estava adormecida dentro de você. O jogo virou de maneira decisiva. Você não é mais a vítima no tabuleiro. Você se tornou o jogador que move o universo. Eles te subestimaram e agora estão olhando para a força que se recusa a ser silenciada. A arrogância deles fez com que acreditassem que poderiam construir castelos de mentiras sobre as suas lágrimas sem que a conta chegasse. Mas o universo é um balcão de negócios que não aceita subornos. Cada ato de traição e crueldade que eles te enviaram está voltando para eles de forma amplificada. Você não precisou revidar, porque a justiça não falha. Ela apenas espera o momento perfeito. O que mais os atormenta não é a sua reação, mas a sua paz inabalável. O seu crescimento, a sua luz, é a prova silenciosa e inescapável de que todos os esquemas deles ruíram. Esse terror que eles sentem não é apenas psicológico, é o impacto físico e energético da própria lei de ação e reação se manifestando. Você está protegido no centro dessa tempestade, mas algo ainda mais profundo está se desenrolando, algo que a lei do destino está ativando em seu favor. Você já parou para pensar na diferença brutal entre buscar a vingança e simplesmente se tornar a própria definição da justiça?
Essa é a verdade que define se você apenas sobreviveu ou se realmente despertou a força que faz a balança cósmica pesar a seu favor. Eles acharam que estavam lidando com a versão antiga de você, aquela que duvidava e se encolhia. Eles vieram para o confronto esperando encontrar alguém frágil, fácil de manipular e que se quebraria ao primeiro toque da dor. Mas o que eles não perceberam é que o dano que eles causaram não foi uma ferida, foi um despertar. Você não estava sendo destruído, estava sendo recalibrado. Cada mentira, cada traição e cada humilhação que você engoliu não te enfraqueceu. Apenas removeu as ilusões e a ingenuidade que te mantinham pequeno. Quem foi que eles despertaram? Não o seu trauma, mas o seu poder. Eles apertaram o botão de fúria divina sem saber o código. Agora, você está de pé em um lugar onde o barulho deles não chega mais. Sua paz não é um acidente, é uma muralha que você construiu com a verdade. Eles gastaram toda a energia tentando te apagar, mas tudo que conseguiram foi te fazer brilhar mais forte. A vingança de verdade não precisa de gritos ou planos, ela acontece na sua ascensão. O seu sucesso, a sua calma e o fato de você ter superado o que eles fizeram sem se tornar amargo é a punição que eles não conseguem fugir. Eles olham para você e veem a prova de que falharam miseravelmente. Você não precisou lutar contra eles, você apenas cresceu para além deles. Eles se tornaram irrelevantes, e nada assusta mais um manipulador do que a irrelevância total. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa história, algo que vai além de simplesmente ver o karma deles acontecer. A verdadeira pergunta que define a sua jornada não é sobre o que eles perderam, mas sobre o que você ganhou de volta, a sua soberania. Você se tornou um agente de balanço universal, uma força que não é mais só sua. Você entende que o que eles fizeram não ativou apenas uma resposta emocional em você, mas sim um protocolo cósmico de proteção e justiça que está reescrevendo o destino. Este poder que está agora em suas mãos é imenso e só é liberado quando você abraça a verdade sobre o seu verdadeiro eu. Eles acharam que estavam te quebrando, mas tudo que fizeram foi construir o púlpito de onde você iria falar. Cada traição, cada mentira que espalharam não era seu fim, era a fundação da sua ascensão. Você não sobe apesar do colapso deles, mas sim por causa dele. Eles pensaram que eram arquitetos do seu sofrimento, mas na verdade eram apenas coadjuvantes no seu triunfo. Você suportou o fogo para se tornar inquebrável e agora está de pé sobre as ruínas que eles próprios criaram. O que planejaram para te enterrar, o universo transformou em solo fértil para a sua glória. Sua verdadeira vingança não é o confronto, é a sua paz. Você se tornou inalcançável, flutuando acima da mesquinhez e da inveja que os consome. O colapso deles é inevitável porque foi auto-infligido. Eles usaram toda a energia para te derrubar, e essa mesma energia está voltando para eles, multiplicada. Você não precisa fazer nada para causar isso, você só precisa seguir em frente. O vácuo da sua ausência é o que está sugando a estabilidade deles. Enquanto você constrói seu império, eles estão presos na loucura de tentar entender como alguém que tentaram destruir está brilhando tão intensamente. Sua serenidade é o terror que eles nunca calcularam. O colapso deles não é apenas um evento, é a demonstração de que a justiça divina tem um prazo de validade para a crueldade. Você é a prova viva de que a energia que é pura sempre prevalece. Mas existe algo ainda mais profundo por trás dessa reversão total de jogo. Não se trata apenas do preço sendo pago, mas sim de como essa força universal opera. Ela não se manifesta com trovões e raios. Ela se revela através de leis silenciosas e imutáveis. O que realmente acontece nos bastidores quando a sua alma, o escolhido, se recusa a ser vítima e decide se tornar a própria consequência?
Eles acharam que, se te machucassem o suficiente, você ficaria pequeno e amargo. Investiram toda a energia deles em te diminuir, te isolar e te fazer duvidar de quem você é. Mas a punição que os atingiu não veio de fora. Ela veio de dentro do seu próprio processo de cura. Seu brilho agora é o troféu que eles nunca quiseram ver. Cada passo que você dá em direção à sua paz, cada sorriso genuíno, é um lembrete cruel de que eles falharam miseravelmente em te quebrar. Você não precisou de vingança barulhenta ou de um confronto. Você só precisou existir em sua totalidade, e essa é a forma mais pura de justiça. Eles esperavam que você estivesse por aí, quebrado, obcecado pela dor. Mas você fez algo muito mais poderoso. Você se moveu para o seu propósito. O seu sucesso não precisa de explicação. Ele é a prova viva de que a energia deles foi gasta em vão. Enquanto eles estão presos na lama da paranoia e das próprias mentiras que criaram, você está voando livre e despreocupado. O que está acontecendo com eles agora, aquela confusão interna, aquele medo silencioso de que tudo desmorone, não é obra sua. É o retorno natural. A consequência mais dura para um manipulador não é a sua raiva, mas sim a sua completa irrelevância. Você não luta mais contra eles. Você só está fora de alcance. Agora, entenda isso. O fogo que te purificou foi aceso por eles, mas a chama que você carrega é divina. Você não se tornou indestrutível, apenas pela sua força de vontade. Você despertou algo ancestral, uma lei universal que se moveu silenciosamente em sua defesa no momento em que eles te tocaram. Sua ascensão não é acidental, é o ajuste de contas do universo. Eles podem ver a luz, mas não entendem a fonte de poder que a alimenta, nem a profundidade da missão que os seus ataques liberaram. A verdade é que o universo tem um método exato para cobrar cada lágrima derramada, e esse método está se desenrolando agora. Você está pronto para entender a verdadeira arquitetura da vingança silenciosa, que o universo está operando em seu favor, revelando os próximos passos que confirmam que o jogo deles acabou. Você foi forçado a ser o eco por muito tempo. Eles queriam que você repetisse as narrativas deles, que vivesse à sombra das suas dores passadas, que questionasse seu próprio valor a cada traição. Mas preste atenção, cada ataque, cada tentativa de silenciá-lo foi apenas uma injeção de energia na sua verdadeira essência. Você não é mais uma versão controlável, passível de manipulação ou descarte. A versão que eles despertaram é incontrolável. Você ultrapassou os limites que eles tentaram impor. Você é a fúria divina que se manifesta em forma de calma absoluta e poder silencioso. Eles cometeram um erro fatal. Confundiram sua paciência com fraqueza. Pensaram que ao enterrá-lo, estavam acabando com você. Mas, na verdade, estavam plantando a semente de algo monumental. Você não só sobreviveu ao fogo deles, como saiu dele temperado, mais afiado e completamente imune ao veneno. Sua ascensão é a prova viva do fracasso deles. Você não precisa gritar ou buscar vingança. Sua paz é o barulho que os ensurdece. Você é o upgrade que eles tentaram impedir, uma força da natureza que não pede licença. Eles tentaram escrever seu final, mas você acabou de virar a página para o seu começo. Agora que você entende que sua soberania é o terror deles, precisamos olhar para onde essa energia o leva. A questão não é mais o que você fará com seu novo poder, mas sim o que está acontecendo nas sombras, no exato lugar onde eles ainda tentam se esconder. Se você se tornou o incontrolável, isso significa que a única coisa que realmente os controlava era a ilusão de que você estava quebrado. A verdade sobre a fragilidade deles está prestes a ser revelada de uma maneira que vai muito além da simples punição. O que a sua libertação diz sobre a prisão que eles construíram para si mesmos? Você ouviu o subtítulo: Ande em paz.
Isso significa que a sua guerra acabou, não porque você desistiu, mas porque o inimigo se tornou a própria munição. Pense nisso. Toda mentira, todo ataque e cada traição que eles jogaram em sua direção não atingiu você. Apenas construiu uma fogueira gigantesca ao redor deles. Eles acharam que estavam te queimando, mas na verdade estavam limpando o seu caminho. O fogo que você vê não é a sua punição, é o juízo deles. Você está livre para respirar, para ignorar o drama e para focar na sua ascensão, porque o caos que eles criaram não é mais seu. O seu poder agora reside em permanecer calmo enquanto eles se debatem nas consequências das próprias escolhas. Você não precisa de vingança. A justiça já está em curso. Eles se tornaram irrelevantes no momento em que decidiram que o seu propósito era o alvo. Você é um canal de força e eles tentaram fechar a comporta. O que aconteceu? A pressão subiu e inundou o lado deles. Você se tornou inatingível, não por fugir, mas por evoluir. Enquanto eles estão presos no ciclo da mentira e da paranoia, se perguntando por que as coisas estão desmoronando, você está construindo seu império em silêncio. Eles pensaram que te quebrar era o fim do jogo, mas foi o despertar da sua força divina. Você não precisa se explicar nem provar nada. O seu brilho é a prova inegável de que a escuridão deles não conseguiu te apagar. Você não é mais o sobrevivente. Você é o transformador. Essa tranquilidade que você sente não é sorte. É a prova de que a balança cósmica está se ajustando perfeitamente. Mas existe um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora sobre a verdadeira justiça divina. Não é apenas sobre o que a vida tira deles, mas sobre o que ela exige que eles vejam sobre si mesmos agora. O castigo não é o colapso externo, é a obrigação de encarar a verdade nua e crua. Se o universo está agindo por você, qual é o protocolo exato que ele segue? E como você pode garantir que, ao andar em paz, você nunca acabe trocando esse escudo divino pela espada desnecessária da vingança? Você não apenas sobreviveu, você se tornou o fogo que eles não podem apagar. A tempestade que eles tentaram mandar para te destruir se transformou na força irresistível que limpa o seu caminho e garante a sua glória. Receba esta palavra. A sua vitória não está chegando. Ela já é uma realidade garantida, porque o que te feriu apenas te preparou e te elevou para o seu trono de poder.